rumo a 2026, que meus amigos, é logo ali. Dessa vez eu quero mencionar o fato que Tarcísio de Freitas, governador paulista, e os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, e de Goiás, Ronaldo Caiado, 3 pré-candidatos à presidência pelo campo da direita, se reuniram na icônica festa do Peão, em Barretos. Agora, os líderes voltaram a defender publicamente, energicamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu proponho aqui, em nome da precisão, sempre que a gente confira aqui o trecho onde o próprio governador de São Paulo falou, ali mais uma vez, reforçando a sua lealdade ao ex-presidente Bolsonaro. Vamos conferir. A emoção que eu senti quando entrei aqui pela primeira vez. Entrei aqui com o presidente Bolsonaro. Com essa pessoa aqui, que fez tudo por mim, que me abriu portas e que está passando por uma grande justiça. Mas se a humilhação traz tristeza, o tempo vai trazer justiça, e eu tenho certeza que a justiça chegará. A justiça chegará. E eu tenho certeza que esse Brasil vai se encontrar com seu futuro, vai se encontrar com a sua vocação. A vocação do Brasil é ser grande. Ninguém vai segurar esse país. Meus amigos, presença do novo trio Parada Dura da direita de 2026, Tarcísio, Zema, Caiado, dessa vez o próprio governador de São Paulo, mostrando que muita gente pode não querer se compenetrar, mas parece cada vez mais um fato inescapável da realidade como ela é. Querendo ou não, muitas pessoas podem torcer o nariz, mas parece que beira o impossível ter uma candidatura de direita realmente viável, eleitoralmente viável, sem o apoio ou a bênção de Jair Bolsonaro. A ver se isso vai se cumprir. Eu discordo, a depender do discurso dos três, no caso, parece que esse é o entendimento deles, Mano Ferreira. Eu discordo do entendimento deles, porque as pesquisas mostram um desgaste muito grande da imagem do ex-presidente. Há, por exemplo, uma pesquisa da Quest que, entre as pessoas que se consideram de direita, 1/3 apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, 2/3 repele. 2/3 daquelas pessoas que se consideram de direita dizem que fazem parte da direita, mas não se identificam com o bolsonarismo. Então, acho que há, sim, uma janela de oportunidade onde é possível haver o surgimento de uma alternativa de centro-direita que não fique pagando pedágio para alguém que está na cadeia. David de Tasso. Ainda na cadeia domiciliar, mas em breve na cadeia. Tem um termo aí que foi muito já adaptado, do inglês, que é o wishful thinking, o pensamento que você deseja, que gostaria que fosse a realidade, mas que não é bem assim na realidade dura, crua e nua. Esse comentário do Mano, wishful thinking ou realmente uma tese possível e plausível? Não tem como você se desvincular completamente do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ainda representa uma liderança muito forte no país. Então isso é inegável, apesar de muitas vezes a gente questionar algumas atitudes que ele teve no passado e as falas, durante principalmente o período da pandemia, mas ele ainda é uma força política, a representatividade dele é muito grande. Agora, o Tarcísio também falou para um eleitorado fiel do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é em Barretos, o público agro, tudo, por isso que também essa demonstração de sinalização. Quando os momentos estavam acalorados ali, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro estava já em prisão, aliás, não estava em prisão domiciliar aqui no ato na Avenida Paulista, e os níveis estavam tensos por conta do filho dele, do Eduardo Bolsonaro, e do Tarcísio fazendo críticas, O Tarcísio até passou por um procedimento cirúrgico no domingo, que poderia ser facilmente convertido para segunda-feira, e dessa maneira se desvinculou um pouco, para não criar essa tensão ainda maior. Só que essas sinalizações a gente vai ver com o passar do tempo, com certeza, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que o Tarcísio não se colocou como pré-candidato ainda. Os que se colocaram à disposição aí, Romeu Zema e também o Caiado como pré-candidatos. Tecnicamente, David, está certo o complemento do Mano Ferreira sobre a pesquisa e a gente segue debatendo. Adicionando que a Quest fez a pergunta para os brasileiros se consideram justa a prisão do presidente Bolsonaro. E 55% disseram que sim, consideram a prisão de Bolsonaro justa, o que mostra que, de um ponto de vista de uma eleição majoritária presidencial, colar-se em demasiado com a figura do ex-presidente vai contrariar a percepção da maior parte dos brasileiros, o que não exclui o fato de que muitos brasileiros seguem ainda
achando a liderança do ex-presidente Bolsonaro importante e Agora, benéfica. Né? Lembrando que em 2018 o presidente Lula, então ex-presidente, esticou ali ao máximo o prazo, inclusive anunciou a própria candidatura de dentro do cárcere em Curitiba. Ele, inclusive, só fez a indicação final ali para Fernando Haddad ser o seu substituto na antevéspera, ou acho que até na própria véspera ali do prazo limite. Ou seja, a questão que está posta é o grande dilema do momento. Será que o próprio ex-presidente Bolsonaro vai estender e vai acabar fazendo a sua bênção, a sua aclamação ali na 25ª hora, o que poderia frustrar os próprios planos do governador Tarcísio de Freitas de definir se vai pleitear a reeleição aos bandeirantes, ao que tudo indica, bem provável, ou um projeto presidencial que é questão de destino quase, né? Jota. André, eu até faço esse tipo de comentário com alguns amigos meus e vou esperar a câmera para vocês olharem bem no fundo dos meus olhos para sentirem a força dessas palavras. Atenção. Eu não acredito na pré-candidatura de Tarcísio de Freitas, tá? Na futura candidatura de Tarcísio de Freitas por vários motivos. Ainda que os especialistas, nos bastidores, a movimentação interna dos partidos, eu particularmente não acredito nisso. A partir daquilo que eu tô pensando em casa aos finais de semana. Que é o quê? Que é a pirâmide, que eu chamo de pirâmide TGF. Não é Tarcísio Gomes de Freitas. É pirâmide do tratado garantista familiar que envolve a candidatura, que sustenta essa narrativa de candidatura do atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. O que compõe essa pirâmide nos seus vértices? Matemática, geometria. No vértice principal, a candidatura dele. Na base triangular dessa pirâmide, 3 fatores indispensáveis para a gente pensar essa pré-candidatura. A primeira delas, indispensável, o bom relacionamento que Tarcísio tem com o Supremo Tribunal Federal, que o faz um candidato possível do sistema, de um sistema que quer se livrar do Bolsonaro, de um sistema que também não quer mais Lula, e faz com que Tarcísio pudesse ser uma candidatura viável e benquista dentro do próprio Supremo. Essa relação está desgastada nos últimos meses, em função do posicionamento do Tarcísio, que antes conseguia colocar um pé em cada canoa e que hoje, infelizmente, não consegue mais. No outro vértice, a família Bolsonaro, que funciona muito mais como uma relação de proximidade, de confiança, de lealdade com esse núcleo familiar, só que essa família hoje, André, está rachada entre Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Então essa própria confiança e lealdade também faz com que Tarcísio, eventualmente, não possa se consagrar nessa candidatura automática. E no último vértice, o centrão político que nós vimos agora no final de semana, né? Ou na semana passada, o PEPUNE, né? Como é que é o nome? União Progressista. É o PEPUNE, né? União do PP com União Brasil. E tem muito cacique para pouco índio ali. É o Arthur Lira, é Ciro Nogueira, Rueda. O Rueda. É muita gente, o ACM Neto, é muita gente para Ronaldo Caiado, é muita gente para conversar e a gente acreditar que essa pré-candidatura já está posta. A gente vai trazer aqui um comentário da nossa audiência também. Minha diretora Helena, podemos projetar aqui na tela para ver, para a gente seguir aqui estimulando esse contato com todo mundo nos ouvindo, todo mundo nos assistindo. Agora sim, o próprio Joventino Roncati acabou cravando que acredito que esse discurso do Tarcísio é só para os apoiadores do Bolsonaro, não da direita em si. De certa forma, validando aí o ponto do Jota, mas são pontos de vista aqui que a gente sempre agradece que venham na nossa direção. A gente vai aqui estimulando o debate para realmente ter a totalidade das visões em torno desse caso que está longe de ter uma resposta certa, muito menos fácil.